Davi, o fugitivo. Quando Davi fugiu de Saul, ele buscou abrigo primeiramente em Ramá, ao lado do profeta Samuel. O rei ainda continuava empenhado em capturá-lo, mas não teve sucesso. 1 Samuel 19, 18-24. Depois de Ramá, Davi foi até o santuário de Nob. Ali ele garantiu alimento e armas para sua jornada até Gate, uma cidade dos filisteus. Foi nessa cidade onde Davi recebeu treinamento que o capacitou como um grande guerreiro. Nesse período Davi também começou a formar um exército improvável. Ele reuniu homens considerados miseráveis, devedores e descontentes. Entre seus leais companheiros, muitos nem eram hebreus. Nesse período Davi foi conquistando a confiança de clãs de Judá que estavam insatisfeitos com o papel desempenhado por Saul. Porém, enquanto o rei Saul esteve vivo, Davi não tentou nada contra sua vida. Foi nesse contexto que ele disse que não se pode tocar no ungido do Senhor. Esta frase bastante conhecida é também interpretada de forma equivocada por muitas pessoas. A história de Davi como rei. A história de Davi como rei começou ainda antes de ele assumir o trono de Israel. Primeiramente ele tornou-se rei da tribo de Judá em Hebrom, 2 Samuel 2, 4. Esse local ficava a aproximadamente 50 quilômetros de Jerusalém, e passou a ser sua capital. Como rei em Hebrom, Davi fez importantes alianças estratégicas. Aos poucos ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Com isso, ele contornou a indisposição com muitos daqueles que apoiavam a casa de Saul. Davi ficou em Hebrom durante 7 anos e meio. Davi, rei de Israel. Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Isbosete, filho de Saul. Isbosete havia sido proclamado rei por alguns apoiadores de seu pai. Um deles foi o antigo capitão de Saul, Abner, que também acabou sendo morto. Davi assumiu o trono de Israel ainda em Hebrom, porém pouco depois transferiu sua capital para Jerusalém, 2 Samuel 3:5. Dessa forma, o rei Davi se tornou o primeiro a governar Israel como um império unificado. Mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho, o rei Salomão, a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. Já em Jerusalém, o rei Davi construiu seu palácio no Monte Sião, após conquistar a região dos Jebuseus, 2 Samuel 5, 6, 9. Além dessa, ele também construiu várias outras construções importantes. O rei Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança na capital do império, e desejava construir um templo ao Senhor, porém essa tarefa Deus não lhe permitiu executar, ficando a cargo posteriormente de seu filho, Salomão. O rei Davi também estabeleceu um poderoso exército profissional. Ele conquistou vitórias lendárias contra os edomitas, filisteus, cananeus, moabitas, amonitas, arameus e amalequitas. O rei Davi edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais. Suas ações trouxeram grande prosperidade ao povo de Israel. A vida pessoal do rei Davi. O rei Davi teve ao longo de sua vida muitas esposas e concubinas, com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalá, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua filha. Se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não pode ser dito de sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. Um exemplo claro disso são os episódios envolvendo Absalão, que matou Amon por ter violentado Tamar. Depois ele próprio acabou sendo morto por Joabe, sobrinho do rei Davi, por traição. O rei Davi conseguiu unir 12 tribos, mas não conseguiu unir os próprios filhos. O pecado do rei Davi. Foi no período de grande prosperidade do reino de Israel que Davi experimentou seu tombo mais amargo, onde adulterou com Betseba e conspirou a morte de Urias, esposo da mulher. O rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natã, expondo um pecado que até então parecia que ficaria encoberto. Davi casou-se com Batseba, se arrependeu profundamente e Deus o perdoou, mas não deixou de castigar o seu pecado. 2 Samuel 12. Da união entre Batseba e Davi nasceu seu herdeiro no trono de Israel, o rei Salomão. As consequências do pecado de Davi puderam ser vistas claramente na sequência da história de Israel. Certamente esse pecado descrito nas Escrituras é um alerta para cada um de nós, pois o caráter santo e justo de Deus não tolera esse tipo de coisa. O caráter do rei Davi. O rei Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos.
Mas principalmente Davi era sensível à voz de Deus. O rei Davi era alguém que tinha seu coração completamente inclinado a Deus. Ele sabia de sua condição humana limitada diante um Deus todo-poderoso. Dessa forma, ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o favor divino. O salmista Davi. O rei Davi é descrito como o doce salmista de Israel, 2 Samuel 23h01. O Antigo Testamento faz inúmeras referências a Davi como tendo sido um tipo de líder da adoração musical de Israel. Ele também foi um inventor de instrumentos musicais e um habilidoso compositor. Neemias 12, 24-46, Amós 6h05. De todos os salmos registrados na Bíblia, 73 deles em seus títulos atribuem sua autoria a Davi. Alguns deles são identificados como sendo salmos messiânicos. Na verdade, o próprio Jesus atribui a autoria de um desses salmos a Davi, Levítico 20h42.